Isaías capítulo 9, versículos 1 ao 7. Diz assim essa porção da palavra do Senhor: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha por paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Obrigado, Senhor, por tua palavra nesta manhã. Que ela venha nos edificar e trazer sobre nós renovo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, meus irmãos, apesar de ser um profeta messiânico, ou seja, um profeta que durante toda a sua profecia ele vai falar de um futuro Messias, um futuro Salvador, um futuro libertador da nação de Israel. Inclusive o seu nome, o nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Mas Isaías também não era só um profeta messiânico, não era só um profeta que transmitia uma palavra de esperança e de renovo para o povo. Isaías foi também um profeta de juízo, foi um profeta também de julgamento. No finalzinho do capítulo 8, se você puder observar aí, ele vai dizer nos versículos 21 e 22 o seguinte: Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Isaías está falando aqui de uma nação que idolatrava, de uma nação que pecava contra o Senhor, de uma nação que se esqueceu da história do seu grande Deus, de uma nação que deixou de lado todas as maravilhas operadas pelo Senhor, uma nação que deixou de lado a glorificação do seu Deus, uma nação que se esqueceu da libertação do Egito, que se esqueceu de toda a história com que Deus havia guardado, libertado e cuidado daquele povo. Então este povo já há muitos anos resolveu servir a Baalins, resolveu servir a Astarotes, resolveu servir a Moloque, inclusive sacrificando os seus próprios filhos ao deus pagão Moloque. Uma família de Deus, que virou as costas para o Senhor. A família do Senhor que não reconhecia mais Deus como seu Pai, não reconhecia mais Deus como o seu Deus Salvador. Agora então estava recebendo pela boca não só de Isaías, mas pela boca de todos os profetas, um juízo futuro ou presente sobre aquela nação. Israel já havia caído e agora quem cairia seria Judá. O reino do norte já havia caído nas mãos dos assírios e agora seria o reino do sul, o reino de Judá, onde estava lá Jerusalém, o centro da adoração a Deus, onde estava o templo de adoração ao Senhor.
também cairia nas mãos agora de uma outra nação, da nação babilônica, da nação cujo rei foi Nabucodonosor. Viveu, meus irmãos, Isaías viveu num período de transição entre a grande prosperidade de Judá e Israel e o início dos tormentos ocasionados pelos seus adversários, pelos seus inimigos. A situação do povo neste momento, no período dos reis, não é diferente da situação no período dos juízes, onde o povo fazia o que era mal diante do Senhor, os inimigos entravam na terra, conquistavam partes da terra que era do povo de Deus. Então o povo era em certo momento escravizado ou aterrorizado pelos seus inimigos. Levantava-se um clamor, Deus levantava um juiz, e o juiz ia lá então e renovava a presença do Senhor naquela nação com a libertação das mãos dos seus adversários. Um novo ciclo se passava e o povo voltava a adorar os deuses pagãos, e aí novamente se levantava um juiz, e assim foram o período dos juízes, e de lá para cá isso nunca mais parou, muito menos no período dos reis, quando em Israel nenhum rei se salvou, mas em Judá alguns reis ainda foram bons, ainda foram reis que fizeram aquilo que estava no coração do Senhor, como Josias, por exemplo, que foi o maior rei que existiu antes dele, e depois dele não houve rei como Josias, a não ser, evidentemente, o grande rei Davi. O povo, portanto, meus irmãos, nesse período da história profética, o povo se esqueceu da palavra do Senhor, abdicou de servir e adorá-lo, adorando assim outros deuses e profanando a terra que Deus colocou aquele povo para morar, profanando o templo que estava agora cheio de imagens, de esculturas dos deuses pagãos, a ponto então, meus irmãos, do Senhor, como está lá em Isaías capítulo 10, não aceitar mais os seus sacrifícios e os seus cultos. Deus então estava, como diz lá Isaías capítulo 10, Deus estava virando as suas costas para cada um dos sacrifícios que lhe eram oferecidos pelo seu povo. O povo não sabia a quem servia, como vai dizer também Isaías lá no capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas Israel não conhece o seu Deus. Ou seja, Isaías traz uma profecia, traz uma palavra onde Deus vai comparar o seu povo a animais. Os próprios animais sabem onde moram, os próprios animais sabem quem são os seus donos, mas Israel não conhecia o seu Deus. Israel não sabia a quem servir, Israel não sabia quem era o seu pai na fé. Isaías então, meus irmãos, nesta profecia, depois dele profetizar a destruição da nação, ele vem então a partir do capítulo 9 trazendo uma palavra de renovo, uma palavra, meus irmãos, de esperança, enquanto ele havia anunciado aqui no finalzinho do versículo 22 do capítulo 8, densas trevas, sombras de ansiedade e escuridão de ansiedade, agora então ele vai promover sobre o povo a proclamação de uma salvação futura, a proclamação de uma luz futura que viria a brilhar nesta nação, que viria a brilhar sobre a vida deste povo. Isaías então inicia a sua profecia a partir do versículo 1 do capítulo 9, dizendo: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou sim desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Uma palavra, meus irmãos, profética, porque Zebulon e Naftali eram cidades lá do reino do norte que Deus iria derrubar, que Deus iria derribar, que Deus iria destruir através das mãos dos assírios. Estas foram as primeiras cidades a caírem nas mãos dos assírios, segundo a história dos reis de Israel. Foram as primeiras cidades a serem escravizadas pelos assírios. Mas olha, meus irmãos, aonde foi parar a profecia de Isaías? As cidades de Zebulon e Naftali foram as primeiras cidades a receberem o Senhor Jesus. Foram as primeiras cidades a receberem a proclamação do reino de Deus através do andar, através do pisar, através do comunicar do Senhor Jesus.
Quando nós olhamos, dá um pulinho lá em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Mateus capítulo 4, o cumprimento da profecia de Isaías. As primeiras cidades do Reino do Norte que caíram nas mãos dos inimigos seriam as primeiras cidades onde haveria um renovo da presença do Senhor Jesus. Capítulo 4 de Mateus, versículo 12, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de quais cidades? Zebulon e Naftali. Olha aí, as duas cidades que foram as primeiras cidades que caíram nas mãos dos reis assírios. As primeiras cidades do Reino do Norte a serem invadidas e destruídas pela Assíria. Agora foram as primeiras cidades a serem visitadas pelo Senhor Jesus, para Ele trazer sobre elas o quê? O renovo prometido por Isaías, lá no capítulo 9. E ele continua: para o quê? Que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Versículo 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A partir, meus irmãos, da Galiléia dos gentios, não foi da Galiléia dos judeus, da Galiléia dos gentios, e esta região ali em Israel era chamada de Galiléia dos gentios, porque era uma região onde havia um porto, e por isso que aqui na profecia de Isaías ele vai dizer: tornará glorioso o caminho do mar. Existia um mar ali na Galiléia dos gentios, onde era feito o transporte de outras nações para Israel, e ali chegavam muitos povos gentios. Ali estavam localizados muitos que não eram judeus, que não eram do povo de Deus, que não eram israelitas. Chegavam ali para descarregar as suas mercadorias e para comprar mercadorias dos galileus, mercadorias de Israel. Então ali estes homens tiveram contato com o Senhor Jesus. Ele buscou em primeiro lugar cumprir, porque Deus ele é fiel, meus irmãos. Ele procurou em primeiro lugar cumprir com aquela profecia de Isaías: vocês um dia foram destruídos pela sua idolatria, mas agora Deus enviou o renovo sobre a vida de vocês. Deus enviou o Cristo que tirará vocês deste nome gentio e os transformará em seus filhos. Estas cidades então viriam também a ser futuramente as duas grandes cidades da Galiléia, chamada Galiléia dos gentios. E Jesus iniciou ali o cumprimento desta profecia, tornando aquela região gloriosa, ministrando então naquelas cidades. Este povo, meus irmãos, era um povo que vivia suas vidas em trevas. E eles viram então a presença da luz entrando naquele lugar, na região dos gentios, como diz o versículo 2 da profecia de Isaías: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A região da sombra da morte era a Galiléia dos gentios. Os judeus nem queriam pisar lá, porque lá era um lugar só de gente bacana, só de gente boa que vivia naquele lugar, só de gente que não conhecia Deus, que não adorava Deus. E Jesus foi aqueles que estavam cativos. Jesus, que é a salvação, meus irmãos, ele foi até a Galiléia dos gentios para transmitir a sua luz e a sua salvação. Essa luz então, meus irmãos, seria tão maravilhosa que o número dos que seriam iluminados pela presença de Jesus aumentaria de uma forma sobrenatural, pois aqueles que antes andavam em trevas agora estariam andando na luz de Cristo, com alegria e regozijo no coração. O que Jesus fez lá na Galiléia, o que Jesus fez na Galiléia dos gentios, o versículo 3 aqui de Isaías nos responde. Ele diz: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste,
Alegram-se eles diante de ti, como se alegram da ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Agora, com a chegada de Jesus naquela cidade, o povo não olharia mais para as suas vidas como olhavam antes. Aqueles que andavam em trevas, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, agora receberiam da parte de Deus luz, receberiam da parte de Deus salvação, receberiam da parte de Deus um transportar do império das trevas para o reino do Filho de Deus, para o reino do Filho do seu amor, ali onde seriam então redimidos e remidos cada um dos seus pecados. Todo o mundo, meus irmãos, andava em trevas, até ser iluminado pela chegada daquele que dissiparia as trevas. Vamos lembrar aqui um pouquinho de nós. Nós também vivíamos numa Galiléia dos gentios, né? Nós também um dia vivemos ali naquela Zebulon e naquela Naftali, que um dia será totalmente destruída pela volta do Cordeiro. Nós vivemos hoje, olhamos aí para fora e vemos exatamente Zebulon e Naftali, cidades, meus irmãos, um mundo que será um dia também destruído, mas destruído por sua idolatria, destruído por sua maldade, destruído por sua gama de pecados, e que um dia o Senhor não virá para iluminar estas cidades como Jesus foi lá nos Galileus, lá na Galiléia dos gentios, mas Ele virá para julgar os que se encontram ainda em trevas e julgar aqueles que foram alcançados pela maravilhosa luz que fomos nós. Nós um dia, meus irmãos, como estes irmãos, andamos em trevas, mas hoje nós andamos na luz do Cordeiro, andamos na luz de Cristo, porque essa luz nos alcançou, essa luz iluminou os nossos passos, essa luz transformou o nosso coração, essa luz regenerou a nossa alma, e hoje nós também somos luzeiros deste mundo, porque a luz que habita em nós não é nossa, é do Cordeiro Santo de Deus. A luz que habita na igreja do Senhor Jesus, Ele é que ilumina a nossa alma, Ele que ilumina a nossa vida, Ele que nos trouxe uma nova identidade, Ele que mudou a nossa história, Ele que regenerou cada parte do nosso coração, para que hoje então andássemos na luz, para que hoje então reverberássemos a promessa do reino de Deus, que é salvar o seu povo, que é enviar o seu Filho num segundo advento, numa segunda vinda, para salvar o seu povo e julgar aqueles que ainda andam em trevas. Assim como o primeiro ato de Deus, meus irmãos, foi trazer luz ao mundo, lá em Gênesis capítulo 1, o seu primeiro ato foi: haja luz, e houve luz. Assim Jesus também, como no primeiro ato, meus irmãos, iluminou o pecador para que ele fosse separado das trevas. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma palavra que se complementa. A palavra de Deus é uma palavra que não se contradiz, não há erro nela, não há dúvida nela. Da mesma forma que Deus iluminou o mundo como o primeiro ato do seu mover, do seu criar no planeta Terra, assim Deus também, como um primeiro ato, iluminou os olhos do nosso coração, para que as escamas caíssem dos nossos olhos e pudéssemos então olhar e ver e enxergar a luz que veio salvar a humanidade. Um povo, meus irmãos, que andava dominado pelos seus inimigos, mas que assim como Gideão, que com tochas e poucos homens confundiu os midianitas lá no arraial dos midianitas, Jesus também faria a mesma coisa contra os seus opressores. Quando a sua luz viesse, ela confundiria todos os seus adversários, todos os seus inimigos. Olha o que Isaías diz no versículo 5: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão o quê? Serão queimadas. Servirão de quê? Servirão de pasto ao fogo, porque a luz de Cristo, ela confunde os inimigos, porque a luz de Cristo confunde o adversário das nossas almas, porque a luz de Cristo confunde, meus irmãos, os nossos adversários. E assim como Gideão, no ato de iluminação, no ato de confundir os seus adversários com aquelas poucas tochas, e ali os midianitas acabaram matando-se uns aos outros e sendo mortos também por aqueles poucos de Gideão, Jesus também, meus irmãos, que é a nossa luz, Ele confundiu o nosso adversário a ponto de regenerar a nossa alma, e nós hoje não sermos mais enganados pelo adversário das nossas almas.
Ele trouxe, meus irmãos, a paz, para que através dela não mais fossem oprimidos por seus adversários, pois as suas botas e as suas vestes de sangue foram queimadas por sua luz. Meus irmãos, nós fomos salvos na cruz por Cristo. Ali na cruz, no derramar do seu sangue, o diabo achou que tivesse obtido a vitória, mas ali ele apenas feriu o calcanhar do cordeiro. Mas o cordeiro, na sua ressurreição, pisou a cabeça da serpente e deu vitória eterna ao seu povo, deu vitória eterna à sua igreja, deu vitória eterna aos filhos de Deus. Ele, meu irmão, minha irmã, ele pegou as botas, ele pegou, meu irmão, minha irmã, ele pegou as vestes removidas de sangue de Satanás e colocou no pasto e tocou fogo com a sua luz. Estas implicações históricas, meus irmãos, e proféticas, atingiram toda a humanidade de tal forma que o mundo mudou com a chegada de Cristo. Aliás, mudou tanto que passamos a contar os dias a partir do nascimento de Cristo. Porque antes de Cristo nascer, os tempos eram contados do maior para o menor, e agora nós contamos progressivamente o tempo após o nascimento da luz, após o nascimento do Cordeiro, após o nascimento do Salvador. Satanás tentou matar o Salvador. Satanás usou o rei daquele tempo, Herodes, para matar os meninos abaixo de 2 anos de idade, para matar aquele que viria a ser o Salvador do povo, o Salvador do povo de Deus. Mas Herodes não conseguiu, o diabo não conseguiu impedir que cada uma das profecias em torno do nome de Cristo fossem cumpridas, como esta de Zebulon e de Naftali, como esta que foi cumprida na tua vida, na minha vida, através da nossa regeneração. Todos nós, meus irmãos, andávamos desgarrados, perdidos, andávamos de fato na região ou nas regiões da sombra da morte, andávamos em trevas, mas um dia uma grande luz brilhou, um dia ouvimos uma palavra que ilumina, e a glória de Deus resplandeceu sobre as nossas vidas e nos trouxe a alegria de viver Deus, a alegria de andar com Deus, a alegria, meus irmãos, de fazer parte de um corpo, a alegria de fazer parte de uma membresia, a alegria de servir ao Senhor com a nossa própria vida e com a nossa história. Todas estas projeções de Isaías, todas essas profecias messiânicas de Isaías, meus irmãos, vão atingir o seu ápice quando ele anuncia então o porquê que tudo isso aconteceria. A partir do versículo 6, Isaías então vai anunciar aquilo que daqui a alguns dias nós estaremos comemorando. Ele vai anunciar, ele vai profetizar sobre a vinda do menino. Não um menino prodígio como o Superman, que veio de Krypton e tem trazido aspectos de idolatria e heroísmo para muitos jovens. Não o nascimento de um homem comum, como foi o nascimento de todos nós, mas ele traria aqui a profecia do nascimento de um menino, e esse menino, ao nascer, ele viria para cumprir uma missão, que seria salvar o povo de Deus da morte eterna, seria reconciliar o povo de Deus com o Senhor, seria trazer de volta a filiação do povo de Deus, seria trazer de volta o chamamento do Senhor a nós, nos chamando de sacerdotes, de raça e nação eleita, de povo de propriedade exclusiva de Deus, porque antes éramos um povo de propriedade exclusiva deste mundo, mas hoje somos um povo em que o nosso mestre é nosso dono, em que o nosso mestre é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele então anuncia, meus irmãos, a partir do versículo 6, ele anuncia que nasceria um menino, e sobre este menino estaria um novo reinado, e sobre este menino estaria o poder de Deus, e este menino, aliás, era o próprio Deus, encarnado na figura humana. Ele não se usurpou a ser igual a Deus, como diz Paulo lá em Filipenses. Ele não se preocupou aqui na terra em ser igual a Deus, mas ele se humilhou na figura humana,
para trazer novidade de vida a cada um de nós. Isaías, que já havia anunciado o Emanuel no capítulo 7, o Deus conosco, aquele que viria do céu, encarnaria na figura humana e seria a própria presença de Deus com o seu povo na terra. Ele agora vai anunciar o nascimento do Emanuel, o Deus que de fato nasceria e estaria conosco até a sua morte e ressurreição. Mas não foi só isso, meus irmãos. Isaías vai anunciar o Emanuel no capítulo 7, vai anunciar o menino que vai nascer agora no capítulo 9, mas ele traz o anúncio do menino cercado do caráter de Deus, cercado da plenitude de Deus, que viria a habitar no menino homem, no menino Deus, que estaria entre nós. Ele vai então, meus irmãos, como diz João, ele vai falar a respeito do verbo, a respeito daquele que criou todas as coisas. Ele vai dizer que este menino, ele é um maravilhoso conselheiro, porque ele seria de fato para este povo não só um que traria o conhecimento do Pai, o conhecimento do reino de Deus, mas ele também seria aquele que se assentaria e traria, como ele trouxe no Sermão do Monte, e traria como ele trouxe no Sermão das Oliveiras, ou no Monte das Oliveiras, e traria como ele trouxe em tantos outros momentos em que ele esteve com os seus discípulos ali, junto com eles, sozinho, acompanhado daqueles homens. Ele iria trazer conselhos para uma vida com Deus. Ele iria trazer conselhos inigualáveis a qualquer outro conselho. Por isso Isaías o chama de maravilhoso conselheiro, porque deste menino que nasceu, meus irmãos, destilaria seus conselhos. Ele seria maravilhoso, sobremodo maravilhoso, em tudo que ele iria pronunciar, em tudo que ele iria falar, em tudo que ele iria dizer ao seu povo. Ele seria um conselheiro maravilhoso. Esse menino, meus irmãos, ele é a palavra viva, ele é a fonte infalível de orientação. Ele seria uma pessoa de sabedoria inesgotável, meus irmãos. A verdade e o caminho estariam nesta criança, estariam neste Salvador, estariam neste menino. Ele diz, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ou seja, toda a autoridade do mundo, todo o governo do mundo estaria sobre os ombros de uma criança, do Deus criança, do Cristo criança, do Salvador que estaria nascendo. E ele continua, ele terá por nome maravilhoso conselheiro, Deus forte. Ele seria um Deus forte. O menino, meus irmãos, é o próprio Deus encarnado, é o Todo-Poderoso, é o Iavé do Antigo Testamento, é o Eu Sou que se apresentou a Moisés, é aquele que é eterno, infinito, longânimo, paciente, aquele que nos ama desde antes da fundação do mundo. Ele, toda a plenitude do seu poder estaria neste menino que estava nascendo. Ele era o guerreiro divino que triunfou sobre o pecado e a morte. É aquele que nós podemos chamar Deus forte, Deus poderoso. Não só isso, ele também é, como diz aqui Isaías, o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, meus irmãos. Cristo, nós podemos chamá-lo de Pai da eternidade, não confundido com o Pai, Deus, com o nosso Senhor, mas porque ele cuida fraternalmente do seu povo. Ele cuida do seu povo como o pai cuida do filho. Quem o vê, vê ao Pai. O Pai está presente na figura de Jesus. Ele mesmo disse, quem vem a mim, quem olha para mim, quem está comigo, está com o Pai, porque eu fui enviado do Pai, eu represento o Pai, e tudo que eu faço, eu não faço de mim, eu faço do Pai. Ele então é chamado de Pai da eternidade, porque ele é a figura representativa do Pai, ele é a semelhança e imagem espiritual do Pai, ele é ali a presença do próprio Pai, e todos os seus atributos divinos, meus irmãos, da eternidade, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua justiça ou equidade, alimentam a esperança de uma vida eterna do seu povo e traz a certeza constante da nossa salvação. Jesus, meus irmãos, é chamado aqui, esse menino é chamado aqui
de Pai da eternidade. Ele termina dizendo: Ele é aquele que vai trazer a paz sobre o seu povo. A paz que Ele mesmo diz: a paz que eu vos dou não é essa paz que o mundo fala, não é essa paz que o mundo quer vos dar, mas a paz que vos dou é a paz que o mundo não vai entender. É uma paz que excede todo o entendimento desse mundo. O seu reino, meus irmãos, o reino dessa criança, viria a ser caracterizado por paz, saúde, bem-estar, prosperidade, felicidade e ausência de inimizade. O príncipe da paz trouxe o conserto do seu povo com Deus. O príncipe da paz trouxe sobre nós, Senhor, trouxe sobre nós, meus irmãos, a certeza de que nós podemos descansar no Senhor, de que podemos viver uma vida de paz, porque temos a esperança de que o menino que nasceu habita hoje em nós como o Cristo ressurreto, o Jesus de toda a glória, aquele que com poder, com majestade, mudou e transformou toda a nossa vida. Meus irmãos, glórias a Deus, porque Ele um dia nos tirou do império das trevas, um dia Ele nos tirou das mãos do adversário das nossas almas, um dia Ele nos tirou das mãos da impiedade e nos transportou das trevas para a luz. Glórias a Deus, meus irmãos, porque este menino, ele nasceu, ele cresceu e ele quebrou todo o jugo do inimigo sobre as nossas vidas. Ele quebrou todas as promessas mentirosas do inimigo sobre as nossas vidas. E todos os dias, esse que nasceu, esse que viveu, esse que morreu e ressuscitou no terceiro dia, todos os dias, meus irmãos, Ele quebra cada um dos jugos do nosso adversário sobre o nosso coração. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia. Ele trouxe a nós a alegria e a paz da salvação. Porque antes, meus irmãos, o que pensávamos a respeito da eternidade, ou acreditávamos que existia uma eternidade, só víamos a acreditar na eternidade com Deus quando nós fomos iluminados pela luz do mundo. Quando nós fomos iluminados pelo poder do nascimento dessa criança, do Deus encarnado, do Deus Emanuel, do Deus conosco, que veio para tirar o pecado do mundo e limpar e reconciliar o seu povo com Deus. Por último, meus irmãos, esse menino chamado de Pai da eternidade, ele trouxe a nós eternidade. Não importa, meus irmãos, como nós nos encontramos dentro das nossas tribulações nessa vida. O que importa é que um dia tribulação nenhuma existirá mais. O que importa é que um dia todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. O que importa é que um dia, meu irmão, minha irmã, o nosso sorriso será perpétuo, será eterno. O que importa é que um dia a alegria no nosso coração será para sempre. O que importa, meus irmãos, é que o regozijo na nossa alma será eterno. O que importa é que um dia nós estaremos face a face com o nosso Criador. Estaremos morando nas moradas que Ele hoje prepara para cada um de nós. Estaremos vivendo uma vida eterna com aquele que não só nos criou, mas com aquele que ainda deixou uma palavra para nós, aquele que nos instruiu diariamente, aquele que regenerou a nossa vida, aquele que até o último dia das nossas vidas cuidou de nós. Esse menino nasceu. Esse menino Jesus nasceu, meus irmãos, segundo as profecias de Isaías, e ele nasceu não para condenação, ele nasceu para a salvação, porque Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para salvar. E hoje, meus irmãos, nesse dia específico, nós não nos lembramos somente da morte e ressurreição de Cristo através do pão e do cálice, mas nós nos lembramos também que Ele veio para salvar o seu povo do Egito espiritual. Ele veio tirar o seu povo das mãos do faraó, nosso adversário. Ele veio salvar, e como Ele fez com o povo durante 40 anos no deserto, Ele veio para peregrinar com cada um de nós. Nós não estamos sozinhos nessa peregrinação, porque um menino nos foi dado, esse menino cresceu, esse menino se tornou o Deus forte,
o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E Ele é tudo isso para nós, porque Ele cumpriu aquilo que estava descrito nas profecias a respeito do seu nome. Ele trouxe renovo para o seu povo. Ele trouxe salvação para o seu povo. Ele trouxe o reconhecimento pelos nossos pecados. Ele trouxe através do seu Espírito o arrependimento que habita em cada um de nós pelas nossas más obras. Ele trouxe sobre nós a consciência de quem nós somos e quem nós devemos ser diante de toda a sua obra de crucificação e ressurreição. Jesus nos ama desde antes da fundação do mundo, e Ele veio e nos salvou, e agora nós aguardamos e estamos na expectativa da sua volta, do seu retorno. Ao comer deste pão, ao tomar deste cálice, meus irmãos, nós temos sobre nós a renovação da aliança, da nova aliança no sangue do Cordeiro. Nós temos sobre nós a renovação da filiação com Deus. Nós temos sobre nós a renovação do perdão de Deus. Nós temos sobre nós a renovação da unção do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Que nós, nessa manhã, possamos, portanto, ser renovados pela presença do nosso Deus neste lugar. Possamos ser renovados pelo seu Espírito. Possamos receber, repensar, olhar como que estivéssemos olhando para um espelho, reconhecendo as nossas faltas, as nossas falhas e colocando diante do nosso Senhor, que é fiel e justo para perdoar cada um dos nossos pecados. Coloquemos-nos então, meus irmãos, nesta manhã, diante do Senhor, em verdade, em espírito e em verdade, e comemos e bebemos da sua ceia. Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Somos gratos a Ti por Tua obra, ó Deus, de vida, de morte, de ressurreição. Bendito seja o Teu nome. Santo é o Senhor, digno, Senhor, de toda adoração. Ah, Pai, como mudou a nossa vida, o nascimento deste menino Deus, o nascimento do Senhor, que cuida de nós, que guarda as nossas vidas, Senhor, e tem cumprido cada uma das Tuas promessas em nós. Senhor, nós Te agradecemos por tudo. Eu abençoo o pão, abençoo o cálice que será partilhado agora, compartilhado com os meus irmãos. Que ao comermos deste pão e ao tomarmos deste cálice, possamos receber o Teu renovo, possamos, Senhor, receber, Pai, a renovação da Tua glória e Tua majestade sobre as nossas vidas. Comunica a nós, Senhor, comunica a nós a Tua presença neste lugar, porque Te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém.